Bah! Sejam bem-vindos! O bar está aberto hoje em Bento Gonçalves, Camila. Nossa, amigo, para mim é uma alegria esse momento. Então, gostaria de começar a agradecer vocês por participarem aí do nosso episódio da uva ao vinho. Marcos Botton, falei certo? Marcos Botton, lembra de botão de camisa que tá tudo resolvido, viu? Fica mais fácil. Isso aí. Perfeito. Nosso representante da Embrapa, né? A pesquisa muito importante, né? Heleno Fachin, falei certo? Perfeito. Diretor, superintendente da cooperativa Nova Aliança. Isso aí. Exatamente. E o Gilberto Simonadio. Pode ser. Isso? Isso. Não errei. Não, é isso mesmo. Que é enólogo da Vinícola Miolo, que nós estamos aqui hoje, né? Então, gostaria de começar agradecendo a Bayer, a Pioneer e a Jato, que estão propiciando esse encontro nosso para poder falar da uva ao vinho. Podemos começar, então, sabendo um pouco da história da Miolo, da Vinícola Aliança e da Embrapa, da história da Embrapa. Quem começa? Bom, primeiro bem objetivo, assim, a Embrapa, o que é? A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, nós temos mais de 40 unidades no Brasil e quando se pensou na estrutura de desenvolvimento do agro, se pensou no setor da uva e do vinho, né? A gente fala muito de Embrapa Soja, Embrapa Milho, mas a gente tem também uma unidade de pesquisa dedicada à ciência, né, no mundo do vinho. Então eu sempre falo assim, atrás de uma taça no caju também tem ciência, a Embrapa faz parte dessa história. E eu atuo como pesquisador na empresa e represento um pouco desse mundo da ciência, para nós pensar muito nisso, né? Quando a gente consome vinho brasileiro, tem toda uma tecnologia por trás que não é uma coisa simples de ser desenvolvida. Marcos, agradecendo também, porque não foram só hoje os patrocinadores que nos propiciaram esse momento, mas o Marcos e a Vivi, que está atrás das câmeras hoje, também moveram mundos e fundos para a gente poder estar aqui hoje, para funcionar tudo certo, para que esse ambiente estivesse agradável, aqui todo montadinho nos esperando. E, Heleno, prazer te conhecer, eu também sou cooperativada e cooperativista, então acho que a gente vai ter muito assunto aqui hoje. E, pessoal, o Gilberto, nosso enólogo, qualquer produto que vocês consumam da Casa Miolo hoje, passa na tua mão. Muito bem, então também, aí pessoal, obrigada, muito obrigada a vocês. Marcos, te devolvo a palavra, conta um pouco mais dessa história. Na verdade, sim, a gente vai conversar um pouco mais de bar sobre esse mundo do vinho, né? E pouca gente conhece que o Brasil tem uma produção bem importante de vinhos hoje, nós vamos conversar durante o episódio aqui, que por trás disso tudo existe um enólogo que faz um trabalho maravilhoso, a gente tem o pessoal da agronomia que faz um trabalho, tem todo um desenvolvimento, e por isso a questão de enoturismo também. Então acho que esse é um ponto, Camila, assim, vamos desdobrar um pouco mais essas ideias, vamos conversar, vamos degustar alguns produtos juntos aqui, fazer esse nosso público que está nos ouvindo conhecer esse nosso mundo, né, Heleno? Acho que, Gilberto, acho que é importante o pessoal conhecer um pouco mais o que tem por trás de uma taça de vinho, né, de uma garrafa de vinho. Perfeito, exatamente. Essa é a proposta inicial, né? Então quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje junto com o pessoal do Agrobar Podcast, a convite inclusive da Embrapa Uva e Vinho, junto com a Vinícola Miolo, nesse belíssimo espaço, e para tratar daquilo que representa a vida de milhares e milhares de famílias, que é a uva e o vinho. Então a Cooperativa Vinícola Nova Aliança possui mais de 90 anos de história, são cerca de 700 famílias de cooperados, ela processa praticamente 6% de toda a uva produzida no Brasil é processada pela Nova Aliança, então a gente tem como carro-chefe a elaboração de sucos, mas a gente tem como foco principal a entrega para o consumidor também de vinhos espumantes de excelência. E a ideia é a gente, mais do que falar, a gente poder deixar quem está vendo o programa hoje ficar com água na boca, ou melhor dizendo, com vinho na boca, e poder terminar de ver o programa e ir abrir um vinho e ser feliz com vinho nacional, com vinho brasileiro. Então eu acho que essa é a nossa proposta. A gente tem muito para entregar para o consumidor, muito também que expandir e levar de conhecimento, e a gente precisa reconhecer que aquilo que é nosso é melhor, viu, Camila? E é mesmo, concordo contigo.
Hoje de manhã, quando a gente chegou, a recepção já foi muito boa e nos levaram a conhecer a parte das barricas aqui da Miolo. E logo no acesso fica um quadro do fundador, fácil de lembrar o nome, o Giuseppe, que comprou aqui o primeiro lote, que atravessou da Europa para o Brasil em 1897. Isso é uma coisa que me toca pessoalmente, porque em agricultura a gente fala muito sobre legado. E aqui na Serra Gaúcha não é diferente dos outros lugares do Brasil, onde a agricultura nem sempre foi tudo que ela é hoje. E muitas vezes não temos esse reconhecimento. A vida do agricultor exigiu um legado em família, porque hoje nós estamos colhendo os frutos de que gerações anteriores plantaram. Hoje a vida do colono é muito boa, mas antigamente não era assim. Não foi fácil, né? Não foi fácil? Então tudo... Isso é uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Como se transformou aquele vinho que o meu pai ainda gosta muito, aquele vinho mais simples, porque nem sempre tu fala artesanal, mas artesanal pode ter várias conotações. Pode ser uma coisa muito sofisticada ou uma coisa até mais simplificada, que é o caso do vinho que a gente até hoje consome lá em casa durante a refeição. Aquele vinho de mesa que aqui no Sul nós éramos conhecidos por esse vinho. Que passos vocês tiveram que dar para sair daquele momento de produção para chegar onde nós estamos hoje, fazendo uma concorrência aí de mercado com os melhores vinhos europeus? Eu acho que eu posso, né, responder essa tua pergunta, Camila, mostrando um pouco o que aconteceu com a Miolo, né? Então, como mesmo você falou, o Giuseppe Miolo veio, né, da Itália para cá, comprou um pedaço de terra aqui chamado Lote 43, onde nós estamos agora, e aqui começou a cultivar as uvas, né? Então, uvas viníferas. Então, a Miolo, ela surge, né, na década de 90, né? Então, hoje a empresa tem 30 anos, 33 anos, com esse intuito de desbravar essa profissionalização na elaboração dos vinhos. Então, trabalhando com uvas viníferas, né, começando aqui no Vale dos Vinhedos, mas expandindo para outras regiões onde a gente, né, explora, né, qualquer variedade, outras variedades que têm potencial de elaboração. Então, hoje a empresa atua além aqui da Serra Gaúcha, aqui do Vale dos Vinhedos, né, com a elaboração de espumantes e um vinho Merlot, que é o mais emblemático, e na região da Campanha com uma diversidade maior, né? Então, assim como outras empresas estão investindo também nessas novas regiões, então com variedades que se desponta a variedade Tanat, e na região do Vale de São Francisco, né, também com elaboração de espumantes mais leves, mais frutados, mas também elaboração de vinhos tintos da variedade Syrah. Então hoje a Miolo está no Brasil. Isso, hoje se explora os diferentes terroirs. Então a Miolo atua em 3 terroirs diferentes, mas isso é um pouco que as demais empresas estão fazendo. Mas né? Isso é típico do gaúcho, né, Gilberto? Isso, acho expandir e conquistar. Mas, Camilo, eu acho que é importante, Gilberto, esse tópico. Nós temos uma vinícola hoje que ela falou muito claro de 3 terroirs, né? A gente chama de terroir o que é? Regiões produtoras. Serra Gaúcha, tradicional, olha no fundo aqui, é só morro, né? Essa é uma outra coisa importante. Então, é o que se tinha na época plantar, pegar esses morros, a gente brincava, plantava a tiro, né? Colhia laço, era aquela história toda, né? Porém, esse é um ponto importante. A viticultura está muito arraigada na região por causa da colonização italiana. Mas com o passar do tempo, todas as empresas, hoje se fala de uva no Brasil todo, né? Com esse passar todo. Esse é um ponto importante. Imagina, na região tropical, no Nordeste, né, Gilberto? Quem ia imaginar que nós íamos conseguir produzir uva ou suco naquelas regiões há tempos atrás? Hoje nós temos e produtos de qualidade. Então acho que esse é um ponto importante. Eu queria saber aonde se produz vinho no Brasil. Olha, eu vou responder rapidamente. Praticamente todo o Brasil se produz vinho hoje. Claro que comercialmente, região sul, região centro-oeste, agora a questão dos vinhos de inverno, que está aumentando muito, os vinhos de dupla poda que a gente comenta, né? São Paulo, Minas Gerais, Goiás. A região do Vale de São Francisco, que é uma revolução, né, Gilberto, Heleno? Aquela região lá, você imagina, você pode podar e colher todo dia, né? Numa região que tem sol o ano todo, né? Graças ao velho Chico. E nós temos produtos maravilhosos saindo de lá, meu exemplo nesse sentido. Então acho que esse é um ponto importante para o consumidor entender, né? A viticultura não é só mais uma coisa do gaúcho. Ela tem muita tradição aqui, mas hoje
hoje é um produto do Brasil. Por isso que a gente está batalhando muito o vinho brasileiro hoje. Esse é o nosso discurso. Não é? Defender o produto, né, Heleno? Exatamente, entender que essa diversidade que faz parte do brasileiro e do Brasil, ela é uma característica nossa e que não é porque a gente tem uva no Brasil inteiro que toda a área vai ter aptidão para todos os produtos. Então, tu vai ter uma aptidão, por exemplo, no Nordeste brasileiro para um perfil de produto e tu não vai ter para outro. Da mesma forma, aqui dentro da Serra Gaúcha, vamos pegar aqui a região da Serra Gaúcha. Então, a gente está no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na primeira denominação de origem do país, que é da cultura da videira, onde a variedade ícone aqui é a variedade Merlot. Aqui tem produtos de excelência dessa variedade e que, porventura, às vezes tu não vai conseguir lá na região sudeste com a dupla poda. Isso, mas Heleno, nesse sentido... E da mesma forma, na questão de elaboração de espumantes. Tem regiões onde tu vai conseguir elaborar uma uva melhor para espumante, que tu não vai conseguir, por exemplo, a uva tão ideal para vinhos. E isso aí acontece na Europa. Na região de Epernay, que é a região que é a sede do champanhe no mundo, então o champanhe é o vinho espumante elaborado na região do champanhe. Praticamente não se elaboram vinhos tintos e, na verdade, não se elaboram vinhos tintos. Da mesma forma, na região do Bordeaux, o que se elaboram lá naquela região são vinhos tintos. Praticamente não se elaboram espumantes. Então, e a gente está falando da França. Então são regiões distintas, com características distintas e nem por isso elas são complementares e uma faz o quê? Bem para a outra. E isso que no Brasil a gente tem que buscar. A campanha alinhada com a Serra Gaúcha, dentro da Serra Gaúcha, as indicações de procedência, uma conversando com a outra, seja para moscatel, seja para espumante brute, seja para vinhos, da mesma forma como o Sudeste ou o Nordeste. Essa oportunidade toda que o Brasil tem de fazer o quê? Ampliar a base de consumo. Que esse é o nosso desafio enquanto setor. A nossa base de consumo de vinhos pelo brasileiro ainda hoje é muito baixa. Não sei se tu concorda, Gilberto, enfim. Sim, também a gente tem que levar em consideração que nós somos muito jovens no mercado do vinho. Sim, né? comparando ao mundo. A gente não tem Toda centenários, né? Então hoje a indústria brasileira ela está fazendo 50, 60 anos, né? Então, lá atrás fazíamos os vinhos, mas agora que está se fazendo, se descobrindo. O interessante é... Só uma parte, qual que é esse? Então, vamos falar um pouco desse espumante. É um espumante método Champenoise, um espumante elaborado aqui no Vale dos Vinhedos, né? É o Miolo Millésime. Saúde. Opa! Então, é um produto que se adapta muito bem à Serra Gaúcha, os espumantes, né? Então, com a uva, principalmente Chardonnay, Pinot Noir, né? Alguma coisa de também Riesling se usa, mas é o que a gente está conquistando o mundo afora aí, em destaque com o espumante, porque ele tem uma boa harmonização entre a questão de graduação alcoólica versus acidez, né? Então, um vinho que tem potencial, um produto que tem potencial também para guarda, espumantes que conseguem maturar. Então, muitas vezes a gente deixa mais tempo sobre as leveduras para ganhar essa complexidade, né? Tornar ele um pouco mais gastronômico, né? Então, esse é como a gente falou, um millésime, Miolo Millésime, safra 2018. E, Cristiano, só que foi comentado antes a questão da denominação de origem, né? A gente está no Vale dos Vinhedos, foi a primeira indicação geográfica do Brasil. Então a gente sempre comentava, o pessoal vem para Bento Gonçalves e quer conhecer o Vale dos Vinhedos. Hoje nós temos, né, mais de 10 indicações geográficas. Inclusive no Vale de São Francisco tem uma indicação geográfica para vinho já. Pinto Bandeira tem para espumantes agora. Então o que é? É tu associar ao local com a qualidade do produto. Isso é outro ponto importante. E eu me lembro, eu tive a oportunidade de morar em 2008 nos Estados Unidos. Eu fiquei na Califórnia durante um ano lá.
E naquela época, 2 regiões foram reconhecidas pela Europa por causa de indicações de procedência. Quais foram elas? Napa Valley e Vale dos Vinhedos, né? A Europa reconhecendo o Vale dos Vinhedos como indicação de procedência. Parece que é simples isso, né? Mas tu pegar e tu delimitar uma região, definir as cultivares, qual é o produto ícone, isso é um trabalho muito forte. E o consumidor pode degustar isso, né, Gilberto? Eu tenho certeza que quando se for degustar o produto, começa a reconhecer esse tipo de coisa. E espumantes, gente, é um dos produtos assim chaves do Brasil. A gente sabe disso, né? Alta qualidade. Na verdade, alta qualidade. Gilberto, né, Heleno, acho que vale a pena comentar um pouco isso sobre o potencial dos espumantes aqui, Perfeito. né? Inclusive é o seguinte, né, na questão dos espumantes e falando que o Vale dos Vinhedos foi a primeira DO, a denominação de origem do Brasil. Hoje as culturas do café buscam isso, gado busca isso. Então, outras culturas buscam. Arroz está trabalhando em cima nesse sentido. Heleno, eu acho isso fundamental, especialmente para a autoestima do produtor. Porque quando tu une o que a gente chama de terroir, que são, no meu entendimento, vocês podem complementar ou corrigir, fiquem à vontade, as características daquele lugar, desde a metodologia de produção, quanto à qualidade daquele espaço, da terra, do clima, das horas de iluminação, tudo aquilo que forma aquele ambiente, os pormenores que levam aquele produto a ser o que é. E é uma coisa que me fascina, porque desde queijos, tá todo mundo, na Europa se usa muito, né? Na Califórnia acredito que também, nos Estados Unidos, no Velho Mundo, para tudo se usa denominação de origem controlada, que nem vocês falaram da champanhe, é só naquele espaço que se chama região de champanhe. Então, a gente ter as nossas características aqui reconhecidas, isso na verdade, é o caminho que a gente tem que seguir para buscar se diferenciar e poder agregar valor também no produto e mostrar o seguinte, somos diferentes, por quê? E o que a gente tem a entregar a mais do que a média. Porque a média sempre vai existir, mas aqui eu estou acima da média. Só que a gente tem aqui o produto que está entre os melhores destacados no mundo, que a gente não tem por que perder para ninguém, com todas as condições que você mencionou, Camila, de ambiente, de cultivares, de mão de obra, de tecnologia. Então, são todas essas questões que fazem com que um produto como esse que o Gilberto apresentou, faz com que a gente tenha muito orgulho, sabe, de evoluir nesse sentido e que a gente tem que defender como uma bandeira verde e amarela. Sabe? E nós também, como cliente, falando, no momento que eu vejo num rótulo do produto que for, me passa muita segurança quando eu vejo denominação de origem, porque eu sei que eu estou adquirindo um produto de alta qualidade que vai me entregar a minha expectativa a respeito. Então, para mim, o que fala para minha mente, denominação de origem, confiança, credibilidade. Qualidade. Isso. E Camila, isso é importante porque assim, para o produto ter um selo de indicação de procedência, denominação de origem, por exemplo, ele passa por um comitê gestor que classifica isso. E Gilberto, acho que vale a pena comentar um pouco assim, toda a região que tem também essa questão de indicação de procedência, enfim, tem a questão do turismo associado. Porque tu quer conhecer o saber fazer. Então, acho que vale a pena relatar um pouco sobre isso, né, Gilberto? Todas as possibilidades que vêm junto com a indicação geográfica, né? Então, falando sucintamente, né, do que é uma denominação de origem, né? Então, aqui, como o Marcos comentou inicialmente, iniciamos com uma indicação de procedência, né? Então, o que é? O produto elaborado aqui é proveniente dessa região. A denominação de origem ela é um pouco mais restritiva, né? Então, se restringiu as variedades, né? Então, ao invés de uma indicação, às vezes são mais variedades que se adaptam. Quando a gente fala numa denominação de origem, a gente diminui, né? Afunila isso. Então, aqui no Vale dos Vinhedos são só 6 variedades que podem ser rotuladas, né? Que podem obter o selo de denominação de origem. Então, algumas variedades para se elaborar espumantes e algumas variedades para elaborar tintos, principalmente tintos de guarda, onde a Merlot é a variedade que prevalece. Mas aí a gente começa desde do vinhedo, né? Então, nós temos as variedades, né, permitidas, nós temos o sistema de condução. O que é o sistema de condução? É como a gente cultiva ela, né? A gente tem 2 maneiras de cultivar, um sistema latado com uma produção um pouco maior, usado muito para as uvas de... Para quem não conhece, o que é a latada? Isso. A gente, percorrendo a região, é fácil de notar.
Então, a parte do sistema latado é um sistema de lençol, a gente diz, né? Horizontal. Então, horizontal. Que cobre a área. fica O parreiral. Todo, o parreiral, né? O mais antigo que a gente conhece, assim, Que é aquela aquele forma... todo fechado, né? E o sistema espaldeira, então, é uma condução mais vertical. Então, a gente reduz a produção, aumenta a insolação. Então, a gente tem uma uva que amadurece mais e dá um vinho mais estruturado. Então, o nosso Merlot, o Merlot seria para nós o que a Carmenéria para o Chile, o Malbec para a Argentina, seria... Bom, eu acho Essa nossa o Brasil é um país continental, então aí, se a gente falar de Vale dos Vinhedos, a gente pode dizer que o Merlot, né, ou Serra Gaúcha, o Merlot é a variedade emblemática aqui. Mas, como a gente já conversou das outras regiões, a região da Campanha Gaúcha, né, que nós estamos perto do Uruguai, né, nós temos o Tannat do Uruguai, nós temos ele em solo brasileiro, né, o terroir é muito próximo, né. Então, o Tannat na região da Campanha, assim como a gente vai ter... Vamos experimentar um aí para quem continuar acompanhando. Isso, é isso aí. Assim como essas novas regiões, né, principalmente as colheitas de inverno, né, desde entre São Paulo, né, Minas Gerais, a Bahia, nós temos a Syrah, que ela se comporta muito bem nessa... Então, a gente levanta várias bandeiras e várias variedades, né, não só uma, como é o próprio Uruguai, Argentina, Chile. Né? E Camilo, acho que já que foi falado a questão de colheita de inverno, para quem não está muito acostumado com isso, é bem simples explicar isso. Aqui no sul, o que é? É uma poda que a gente faz agora no inverno e uma colheita por ano, geralmente a partir de janeiro. Tá? No Vale de São Francisco, que é região tropical, eu podo e colho todo dia. Olha que legal, eu decido todo dia. Eu digo, Não quero, no mesmo, né? no- Não na na mesma mesma planta, área. claro. Na verdade, eu vou fazendo, mas eu posso assim podar e colher todo dia. A colheita de inverno ela é um pouco diferente. Eu faço 2 podas e uma colheita. O que eu faço? Eu inverto a época de colheita da planta, uma época que chove menos. Aí eu colho a uva numa época mais seca. Por ser mais seco, eu tenho na verdade menos problema de doenças e a uva tem um grau alcoólico, como diz, melhor. Então são os vinhos de inverno hoje que estão despontando, principalmente na região, né, mais central do Brasil. Então olha a diversidade de viticultura que nós temos dentro de um país. E compara com os países produtores, né? Imagina um Brasil, né, de norte a sul, comparado com França, com os outros países. Então a gente tem esse potencial que nós estamos assim, né, Gilberto, a recém-descobrindo, vamos ser franco. A gente é muito jovem nesse novo mundo, na verdade. Tem muita coisa para descobrir. Não te surpreenda que daqui a alguns anos você escuta, olha, tem o Merlot, mas tem essa variedade aqui, que nós descobrimos uma técnica de manejo, uma técnica de elaboração, que vai ser muito legal também. Esse é o mundo que o consumidor brasileiro pode descobrir, na verdade. Está aí para ele descobrir e conhecer, né? E me diz pessoal lá de casa, vamos começar a produzir uvas. Como é que é? Quanto tempo deu plantar até ela começar a produzir e eu poder tornar ela um vinho, ou um suco, ou... Eu vou começar com essa resposta que ela assim, não é tão simples quanto parece. De maneira geral, na região sul, eu vou fazer um plantio no mês de inverno, a partir do segundo eu começo a ter as primeiras colheitas, né? A partir do segundo ano, né? Mais ou menos, seria isso praticamente aí. E se pensa num vinhedo aí de 15 a 20 anos pelo menos. Agora vem a pergunta, que tipo de produto que eu quero elaborar? E vocês podem complementar. Por quê? Eu quero implementar um vinho jovem, eu já vou elaborar ele e já vou colocar no mercado rápido. Eu quero um vinho de guarda. Por que você viu aquelas barricas lá que você visitou? Por que tem aquilo, Gilberto? Comenta um pouco. O que é um vinho de guarda? O que é um vinho de guarda, né? Bom, então é assim... Tem um guarda que está segurando, porque ele é mais Que cuida do valorizado. vinho, né? Não, alguns vinhos tem que ter guarda, tem que ter, né, digamos, tem que ter várias, tem que ter gente cuidando porque eles são, né, são entre ou raros ou, né, bastante valorizados. Mas enfim, aí a gente pode voltar para a denominação de origem que a gente estava falando. Então a gente tem que produzir, né, tem uma limitação de produção, né? Então a planta, a videira, ela pode produzir até 40, 50 quilos, um pé, ou se a gente faz um manejo adequado, a gente pode produzir menos que 1 quilo por planta, né? Então ela é bem versátil nesse sentido. Conforme a gente faz a poda, E o que tu busca? A gente vai buscar o vinho. Então um vinho de guarda, ele nasce ali, na quantidade produzida por planta. Com a produção menor, a planta ela tem condições de levar essa maturação mais adiante. Então ele consegue, na maturação, a gente tem a concentração de açúcar, né?
Então a uva Aqueles vai ficar graus mais Brix, que se chama. o grau Brix, ou nós chamamos o grau Babo. Então tem a concentração, então a gente fica com uma uva, quanto mais madura, mais álcool potencial vai ter. Então quando a gente vai elaborar isso, a gente colhe essa uva, leva para a adega, vai vinificar, que a gente diz, né? E aí a gente tem a casca da uva que tem todos os componentes, né? Tem os taninos, tem polifenóis, tem antociana. Então eles ficam mais tempo em contato, né? Fica macerando, a gente diz. Okay. Então tem, na elaboração desses vinhos de guarda, o período de contato com as cascas ultrapassa 45 dias. Um tempo maior. Um tempo maior. Então é guarda de guardado, não guarda de guardinha. Aí vamos adiante, né? Então a gente consegue, com mais tempo em contato, extrair mais. O vinho fica mais encorpado, né? E aí a gente utiliza normalmente a barrica, né? Porque ela é uma fonte de microoxigenação, né? Ela faz com que os taninos e tal, eles se polimerizem. Então tornam o vinho mais aveludado, e aí ele tem esse potencial de guarda quando for engarrafado, né? Então a gente vai engarrafar ele e ele vai para o mercado. Então muitas vezes a gente não consegue colocar isso no rótulo do vinho, né? Que esse vinho ele tem potencial de guarda para 20, 30 anos. Mas algumas informações no rótulo, elas são importantes, né? Para a gente entender se esse vinho é um vinho de guarda ou é um vinho jovem. Então, às vezes, a gente anuncia que ele envelheceu em barricas, né? E isso, né, faz com que a gente... Né... Então, essa graduação alcoólica, porque para mim, né, o vinho tem em torno de 13,5 de graduação alcoólica. É de 10 até 14. Bom, varia agora muito, então. a nova legislação, ela permite até 16, de 14 a 16 tem uma nomenclatura diferente, que é o tal do vinho nobre. E essas decisões, elas vêm desde o momento da planta, então, as decisões comerciais, porque aqui a gente sabe, nós todos trabalhamos aqui no negócio, as decisões caminham junto, produção e capacidade de manutenção desse negócio. Não, perfeito, na verdade a gente está num momento bem adequado agora, né? E agosto é o principal mês da poda na região sul, e a poda é que vai determinar a carga, que a gente chama a carga de gemas. A partir das gemas que brotam é que a gente vai ter a produção da uva. Como foi colocado pelo Gilberto, ou aquele 1 quilo ou 50 quilos. E a gente determina essa carga de gemas, basicamente. Então eu tenho um sistema de condução, uma variedade de uva com um perfil de produto que eu penso para o mercado. Em cima disso, e claro, um nível de remuneração, porque a Miolo, ela tem os vinhedos próprios. Agora, quando tu precisa comprar uva de terceiros, aí tu tem que estar alinhado, tem que ter um corpo técnico junto, da mesma forma como aqui, mas aqui numa empresa familiar, as decisões, apesar da área ser muito grande, tu consegue determinar as decisões de uma maneira mais diretiva. É uma empresa familiar, mas hoje, quantos funcionários a Miolo conta? Hoje então o grupo Miolo já tem, são quase 650 colaboradores. Né? Quantos empregos, né? Isso, então atuando. Famílias. E a gente, né, todo o processo, né, a gente participa, a empresa tem os vinhedos, então tem colaboradores que trabalham desde, né, na poda do vinhedo até a venda do vinho nas lojas, né? Agora, Camila, um ponto importante, eu acho que vale a pena a gente pegar e comentar para todos que estão nos assistindo agora é o seguinte: quando um vinho vai no mercado, consuma ele. Não guarde. Quando a empresa colocou no mercado, que ele está pronto para consumir. Essa história de aguardar um vinho para um dia especial, não existe dia especial. O dia especial é hoje, tá? Todo mundo que está assistindo aí, lembre disso, tá? O vinho está no mercado, não espera. Abre ele, degusta ele, gente, com a tua família, celebra. Essa é a ideia básica, tá? Você não fica esperando, né? E esse dia nunca chega, na verdade. Então, vamos lembrar desse detalhe importante, e todo dia é um dia de celebrar. Todo dia é um dia especial. Então, se é importante tomar ele logo que ele
Tu vê ele, então vamos beber. Agora Isso aí. Vem até que enfim. Mas de tem novo. um lugar que a gente pode guardar o vinho, né? O melhor lugar a gente diz que é na memória, né? Isso aí. Esse é o lugar que nós temos que guardar. Porque por mais que o dia de hoje não esteja perfeito, você estando vivo nesse planeta, amanhã tudo pode mudar. E Camila, e outra coisa, a gente não bebe vinho, a gente degusta, né? É importante isso. Tá? É um pouco da frescura enológica que a gente está falando aqui agora, né? Mas é assim, a gente degusta o produto, né? É que isso aí vem, na verdade, ao longo dos anos, né? Então, com o passar dos anos, os vinhos melhoram, né? Com o passar dos vinhos, os anos melhoram. Então, mas é uma questão também importante que tu comentou antes, né, Marcos? De descomplicar também, né? Porque por trás do vinho, junto com o vinho, se carregam muitos rituais. E que a gente, dentro do mundo enológico, a gente que vive o mundo do vinho, a gente percebe que isso aí afasta um pouco o consumidor. Então, tu chega num restaurante e aí o garçom, ele vai lá e te oferece a carta de vinhos. Ou te faz perguntas, o que tu gostaria? Eu gostaria de um vinho. Aí ele te pede branco ou tinto? Calma aí, já criou um conflito na primeira... Tá, mas branco, tá, eu quero tinto. Seco ou suave? Mas não, eu digo, tá, eu quero... Aromático ou não aromático? Eu quero seco. Tá, mas e aí eu quero Cabernet, Merlot, Tempranillo, Marcelin, Tanay. Meu Deus, né? Não, a pessoa foge. Porque se sente até muitas vezes, exato. Então a gente também tem um papel importante eu não vou dizer de difusor, porque isso é básico, mas de descomplicador. E em muitos locais que você vai, o cara te oferece o vinho da casa. Bom. E tu vai ser feliz da vida com o vinho da casa, com custo-benefício bom. Tu vai ter o vinho de entrada, vai ter o vinho para um momento especial, para o momento que tu está degustando, para o vinho que tu vai querer dar de presente para uma pessoa que tu gosta. Mas a gente precisa incorporar o vinho no nosso dia a dia, é criar essa cultura. E tu não vai criar essa cultura tomando, me desculpa, Cabernet Sauvignon com 18 meses de barrica de meio-dia depois de ir para o serviço. A não ser a gente que vive no mundo do vinho e depois dá para se deitar em cima das barricas, né? Que o pessoal acha isso do enólogo, né? Mas isso é trova, né, Gilberto? Fala. É trova. Eu acho que o Gilberto deve ser o que menos bebe aqui. Não, tem um lema, né? Que muitos acham que o enólogo trabalha só na safra, né? Então, durante o ano já o vinho está elaborado, não precisa, né? Mas uma coisa que a gente leva, né? A gente procura trabalhar o máximo na safra para não ter muito trabalho depois durante o ano, né? Porque eu acho que o período crucial na elaboração, falando de elaboração de vinho, é o período de elaboração, né? De pós-colheita, elaboração, porque ali é onde a gente, né, consegue extrair o máximo, né, para um vinho de guarda que a gente falava, ou um vinho que tem que ser um vinho jovem. Falando então em safra, o que define uma boa safra? Então, como a gente já falou, o Marcos falou, a Heleno, né, hoje nós temos diferentes regiões, né? Então, uma coisa que a gente pontua, né, é a questão de, sim, os vinhos serem safrados, né? Então, cada ciclo, né, se elabora, se nomeia uma safra, que isso ajuda a mostrar para o consumidor pequenas diferenças que pode ter, né? Então, uma safra mais seca dá origem a vinhos mais alcoólicos e tal. Se nós temos uma safra um pouco mais úmida, nós temos que colher talvez a uva um pouco antes, então a gente vai fazer vinhos menos encorpados e tal. Mas nós temos as regiões, né, que elas são, às vezes elas participam, mas elas, como é que eu posso dizer, elas classificam a safra, e outras regiões o clima ele não participa tanto, né? Eu falo, exemplificando, a Serra Gaúcha tem um clima mais úmido, os verões são mais úmidos, né? Então aqui o fator safra é primordial, né? Nós temos que ter um verão mais seco para ter essas uvas mais maduras e elaborar um vinho de boa guarda. Safra é um ano em que foi o mais seco. Isso, os verões, para né, tintos são principalmente, mais... né? Isso, para vinhos tintos, para os espumantes, já essa norma não necessariamente precisa ser aplicada. E aí tem outras regiões que, se a gente vai falar do Vale do São Francisco, né, regiões
é seco todo ano, né? Então não tem essa variação. E a região Sim, lá da você delimita a pluviometria, né? Tu que Isso. vai dar Sim, a água à planta para irrigação, irrigada, né? Exato. E a campanha, ela tem um índice, mesmo índice pluviométrico que a Serra Gaúcha, porém os verões são mais secos. Então a chuva se concentra mais no inverno. E o tal do paralelo 30 que falam? Paralelo 31. 31, né? 31, Isso, 30. me corrija. Ali onde se elabora mundialmente então pega a África do Sul, pega a parte do Chile e tal, é onde fica, se elabora, que você tem mais aptidão para se elaborar os vinhos tintos, principalmente vinhos de guarda. Por quê? Ali, Marcos, pode me ajudar, isso tem a ver com a insolação, né? Horas a posição do planeta, né? Mas é um conceito, é um conceito que está sendo quebrado também atualmente por causa das mudanças climáticas e essas descobertas de vinhos tropicais. Mas é basicamente a questão de temperatura, de amplitude térmica, né? E insolação. Horas-luz e quente de dia, mais fresco de noite. Eu aproveitando, o Heleno foi de descomplicar, Camila, assim, tu acabou de degustar um vinho de mesa Eu adorei. que chama-se BRS Bibiana, tá? Que é uma variedade da Embrapa. E eu não paro de cheirar ele, eu não sei se tu reparou, Esse porque é o um cheiro ponto dele é importante. espetacular. O que nós estamos comentando aqui é o seguinte, isso aqui é uma variedade híbrida criada no Brasil, tá? A Embrapa tem mais cultivares, mas é uma variedade assim, ó, na minha opinião, descomplicada de consumir, fácil de consumir para um final de tarde, assim, super tranquilo, é uma variedade produtiva e é uma variedade criada pelos brasileiros, é uma variedade nossa. Meninas, eu fui Só- teletransportada com esse copo para uma piscina em fevereiro, Perfeito, aquele baldinho né? gelado, nossa, isso aqui tá uma delícia. E assim, ó, Camila, esse é um ponto importante. Nós já estamos indo nessa lógica porque são variedades, a gente chama de híbridas. Ainda há um certo preconceito contra os híbridos, mas é uma tendência, vou explicar por quê. O que é um híbrido? Você cruza uma variedade, uma vinífera, com uma variedade americana. Te dá resistência. Que hoje, na questão de sustentabilidade, isso é um grande demanda. Então, o Brasil já está caminhando nessa Explica por lógica. quê, Marcos, grande que eu campo, acho isso podia ser muito que- importante. Então, basicamente tu consegue o quê? Tu no copo, tu não nota a diferença, né? Tu lembrou do vinho do teu pai, não tem nada a ver com o teu pai, isso aqui, ele é um vinho fino, praticamente, tá? Imagina isso aqui, podia ser um demi-sec, por exemplo, podia ser inclusive um moscatel, tu podia elaborar diferentes produtos, né? Mas tu tem uma uva que tu precisa de poucos tratamentos no campo, né? Adaptada e dá um produto típico brasileiro. Por que o Marcos falou em sustentabilidade? Porque quando tu precisa de uma planta, uma unidade fabril, para produzir o defensivo agrícola, o problema não está nem no defensivo que tu vai colocar na uva, porque isso a gente sabe, a gente vem tentando esclarecer esses mitos desde o nosso primeiro programa, que a maioria deles tem fotossensibilidade, depois de fotodegradação, depois de X horas exposto às qualidades climáticas, especialmente as intempéries, deixou de fazer efeito. Então, assim, por que é importante tu ter que consumir menos desses recursos? Porque como qualquer coisa, como uma produção de um automóvel, de um carro, de qualquer coisa, de apartamentos onde a gente vive, qualquer coisa que tu está produzindo, tu está demandando recursos, transformação do meio ambiente. Então, quanto menos tu demanda nessa planta para conseguir chegar onde nós estamos, todo mundo sai ganhando. Então, Camila, assim, ó, o que nós fizemos agora? A gente apresentou um espumante ícone, tá? Da região, praticamente, que é um tipo brasileiro, um padrão mundial. Se tu colocar às cegas esse tipo de produto com outros espumantes aí, eu tenho certeza que a gente não perde para nada nesse sentido. Discutimos sobre indicações geográficas, são regiões que produzem produtos de qualidade do vinho, que a gente está trabalhando, tem várias no Brasil hoje, e te apresentei um produto que a gente chama de vinho de mesa, mas é um produto descomplicado, brasileiro, só o Brasil tem essa variedade, nós podemos explorar ela em diferentes situações. Você viu a diversidade que tem? E depois, na segunda etapa, nós já vamos ir para os tintos, né? Mas aí eu acho que fica o convite para o próximo momento, na verdade, aí. Delicioso. Então vamos fazer uma pausa, vamos aproveitar, degustar esse vinho e... Olha só essa mesa, Camila. Maravilhosa. Mas na volta eu vou querer que o Gilberto fale um pouco, porque honestamente esse vinho me deixou fascinada, porque ele é extremamente aromático e na minha cabeça eu vinculo um vinho aromático com aquele vinho doce que fica aqui, ó. Esse aqui não é o caso. E olha o cheiro disso aqui, maravilhoso. Depois a gente volta contigo contando um pouquinho. Voltando, galera, gostaria de agradecer então nossos apoiadores, que é a AgroCerati, a Agrometa, agora a Produtécnica também nos ajudando, Save Farm, OR Genética e Sementes e a Sicredi Integração dos Estados. Isso aí, perfeito. Amigo, conta pra nós um pouquinho sobre esse vinho que a gente acabou de degustar.
Bom, então, aquilo que o Marcos comentou desse híbrido, né, essa variedade branca, bibiana, ele tem um aroma muito mais intenso, né? Ele é aromático, frutado, né? Tem essa nota até de flores, né? Bem intenso. E na parte de boca é um vinho meio adocicado, né? É um vinho para se consumir todo dia. Então a ideia desses produtos, né? Desses híbridos, além da resistência que eles têm, né? Na parte agronômica, é para nós difundir mais esse mercado, né, de vinhos e não ficar só naqueles vinhos de alta gama, os vinhos com valores mais agregados. E quantos quilos de uva para se fazer 1 litro de vinho? É interessante, né? Essa conversão. Isso, porque mas é muito fácil, né, de fazer. 1 quilo de uva dá 1 garrafa de vinho. Então essa é uma leitura bem rápida. 1 quilo uma garrafa? Isso. As garrafas elas são de 750 ml, né? Então 75% é o líquido. Então se a gente pega 1 quilo de uva, nós temos 25. É por isso que a garrafa tem 750 ml? Certamente por causa disso. As antigas eram 720 ml, né, antigamente, mas tem a ver com essa, né, conversão, essa facilidade de comunicação. Então, 25% é o quê? É a casca, que o vinho fica macerando, mas depois a gente elimina. Eu preciso fazer um comentário. É o único produto que eu conheço que o volume dentro da garrafa ou da embalagem aumentou com o passar do tempo no lugar de diminuir, né? Mas certamente teve algumas técnicas para melhorar esse rendimento. Mas é assim, esses 25%, então nós temos a casca, a própria semente, né, que ela participa, e o engaço, que é a parte lenhosa, aquilo que, né, que a gente vê um cacho de uva, né, toda essa sustentação das bagas. Então, em determinado ponto, né, da elaboração, são separados esses, né, e aí fica o líquido, né, que resulta nesse rendimento de 75%. E Camila, eu acho que nesse é um bom momento para nós também colocar em pauta um outro tópico aqui na conversa. Nós tomamos então um espumante e agora um vinho branco, não é? E a gente consumiu alguns queijos de início, de entrada. Então assim, aí nós vamos ter aquela polêmica que a gente começa a servir agora um vinho tinto. Agora nós vamos mudar totalmente, né, o produto. Tá? Então o que eu quero comentar é assim, o que eu acho que é importante comentar para todos que nos ouvem, né? A defesa nossa hoje é assim, quer dizer, vinho sem preconceitos, né? Eu falo por mim, eu sou um apreciador do vinho branco, eu gosto, é o meu gosto pessoal, vinho branco, né? Agora a gente sabe que o vinho tinto tem todo um apelo, na verdade, desde a questão da maior teoria de antioxidantes, vinho em saúde, tem toda noção. Mas nós estamos um país tropical, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O país, a maioria das regiões brasileiras são quentes, então às vezes o vinho tinto, ele sempre pede uma comida junto, algo mais, vamos chamar assim, agora vai ter uma copa, uma empanada, uma coisa nesse sentido. Então o que a gente sempre comenta, eu acho que isso é um pouco do complemento enogastronômico, né? Perfeito. O que é? Então vamos supor assim, imagina um clima mais quente, uma comida mais leve, um queijo, enfim, isso é uma comida perfeita para um vinho branco, né? Geladinho, final de tarde. Agora nós vamos partir para o vinho tinto. Opa, e de repente já pensa uma carne, né? Outra coisa, uns frios conjunto. Esse paladar você desenvolve ao longo da tua vida. Você vai aprendendo, vai aperfeiçoando, tu vai errar. Esse é um outro ponto importante. Não tem problema nenhum dizer, não gostei desse vinho, tá? Perfeito? Esse não é bom para você. Perfeito. O teu paladar não te serve aquilo, mas não rotule. Eu acho que esse é um ponto. A gente fala tanto de diversidade, de inclusão. Hoje o vinho é um produto, ele tem para todos os gostos, não é? O que eu volto assim, a pessoa que tem, a gente sempre fala, tem degustações técnicas, que é, né, os enólogos discutem muito degustação técnica, padrão internacional, e tem o teu gosto pessoal, Camila. O desafio é tu reconhecer o teu gosto pessoal e te satisfazer. Uma coisa sobre vinhos brasileiros, não é? Se você conversar com o pessoal que é do setor, o que valia a qualidade de um produto hoje? Uma maneira é tu avaliar concursos internacionais. Caramba, a quantidade de medalhas que os vinhos brasileiros têm conquistado no exterior não é pouca coisa. O que prova isso? Caramba, nós temos uma qualidade que é reconhecida nos outros países. Agora, é esse padrão de consumo que para ti te serve? Isso é uma coisa que tu tem que descobrir, não é? Por isso, sem preconceitos, né, Gilberto? Eu acho que essa questão é importante, assim, poxa, coloca o vinho brasileiro, o importado sempre melhor. Por que o importado sempre é melhor? A gente está mostrando que tem belos produtos, né? Baixa autoestima. Inclusive, tu me falou antes que tu morou na Califórnia. E eu vi um filme há muitos anos atrás na Netflix. Aqui a gente fala marca, viu? Não tem problema nenhum. Assisti esse filme na Netflix a respeito de uma vinícola californiana que foi para uma degustação às cegas
na França. E E degustação aí às que teve cegas não tem mentira. O grande destaque dos vinhos californianos, na verdade, o vinho de Paris, né? Exatamente, eu não ia lembrar nunca. Julgamento de Paris. Um Mas belo filme. eu acho que assim, a gente, né, voltando a falar de novo da nossa na cultura do vinho, né, então a gente está gatinhando, a gente está começando, então eu acho que as pessoas elas têm que, né, ir descobrindo. A parte de harmonização ela é muito importante, né, só ela não pode restringir o acesso ao vinho, né, porque muitas vezes as pessoas, aquilo que o Heleno comentou primeiro, as pessoas chegam no restaurante e elas têm dificuldade de pedir um vinho, né? Porque tem muitas classificações, é complexo, né? Varietais, regiões, né? Estilos de vinho. E aí fazer o próximo passo da harmonização é um tema bastante complexo. Então, as pessoas elas têm que, né? Buscar essa informação, né, despertar esse interesse, fazer essa harmonização correta, mas é um pouco aquela coisa, é o gosto pessoal, né? O gosto pessoal, Gilberto, sempre prevalece, e muitas né? vezes, eu gosto muito de frequentar restaurantes, mas é evidente que quando eu estou olhando a carta de vinhos, o vinho que vai se harmonizar também, para mim, é o que cabe no meu bolso. Não adianta eu querer, é uma harmonização que eu te falo, é aquela coisa básica, aquela coisa simples, porque eu também sou iniciante nesse mundo. Então, a gente procura não cometer tantos erros, mas sempre aquele que cabe no meu bolso. Mas assim, Camila, esse é o ponto fundamental. Não existe erro. Existe uma experiência que tu acumulou, que ela pode ter te trazido uma satisfação maior ou menor. E, de novo, qual é que é teu drive? O teu drive acaba sendo muitas vezes financeiro. Então, o seguinte, se tu está sendo feliz com aquele vinho que tu está consumindo de R$25, ele vai te trazer, às vezes, mais satisfação do que o vinho que tu está consumindo de R$250. Claro que sim. Então a questão valor, ela está muito mais vinculada ao momento em que a gente está agora aqui, por exemplo, do que em si, não, eu preciso degustar o vinho que tem a categoria X, porque ser harmonizado com Y. Existe esse espaço. Mas nós estamos num país com mais de 220 milhões de pessoas, com um consumo de 2 litros per capita. Então nós estamos falando que se consomem dos 440, 450 milhões de litros de vinho no Brasil. No Brasil se consome mais de 1 bilhão, praticamente 1 bilhão e 300 litros de cachaça. Então eu estou falando que se consome no Brasil 6 litros de cachaça per capita. E é algo que nós do vinho, nós temos, vinho é um alimento, vinho é uma bebida saudável, o vinho, seja o vinho, os produtos derivados da uva, eles têm esse aspecto salutar muito forte. Então isso aí é algo que faz bem para as famílias. Essa era uma pergunta, vinho é saúde? Sem dúvida, com certeza vinho é saúde. Inclusive existem países que usam o vinho como uma bebida, como uma opção para reduzir a doença, que acaba sendo uma doença que busca ser tratada, ou enfim, se procura tratamento, que é o alcoolismo. Vejam bem que a gente está falando de um problema sério que ocorre no mundo inteiro. E o vinho é uma opção de tratamento, porque a pessoa está diminuindo o consumo de uma bebida de 40, 50 graus de álcool para vir para uma bebida com 10 graus de álcool, até 15 graus de álcool, uma bebida que estimula a saúde, que une as famílias, reúne amigos, e esse é o pensamento. E o vinho é terapêutico, porque a gente estava falando desse ajuste, do que é que eu posso consumir dentro do meu bolso do vinho, mas acima de tudo o que vai fazer a experiência é o que a gente está vivendo aqui, é a companhia. Então, o vinho, eu acredito que ele sirva até para baixar o consumo de ansiolíticos, de antidepressivos, porque... Tu falou da questão da remuneração, eu vou aproveitar aqui, quem ficar até o final do podcast vai ter uma promoção da Nova Aliança, né? Gringo é dos bons. Quem entrar na loja da Nova Aliança, no e-commerce, então loja.novaalianca.com.br, vai ter lá no hashtag Agrobar um percentual de descontos para quem comprar, tá? Então vai ter essa hashtag Agrobar, tá?
aí no final o pessoal vai poder saber, enfim, e vamos participar. Isso não estava combinado. É Eu o queria vinho. saber uma coisa, ó. Nós temos então diferentes castas ou variedades, não sei qual é o termo exato, mas tem vários tipos de vinho. A gente até falou do reservado, então tem vinhos de mesa. Eu queria que vocês me explicassem um pouco o que é um vinho de mesa, o que é um vinho fino. Me expliquem isso aí. Eu começo rapidamente vinho de mesa, vinho fino. Isso é uma classificação para variar brasileira, né? Em qualquer outro país do mundo, não existe. O que existe, na verdade, em países da Europa, o vinho de mesa é o vinho da casa, que eles chamam normalmente. No Brasil, a gente dividiu os tipos de uvas. A gente chama assim de uvas europeias, vitis viníferas, são os vinhos finos. E as videiras americanas, a Isabel, Bordeaux, Concorde, são os vinhos de mesa, né? E os híbridos entraram nessa categoria de vinho de mesa. Essa é a explicação praticamente. Então, assim, essas são a diferença entre as duas, né? Então, é o ponto. Agora, quando fala de reservado, enfim, Gilberto, acho que eu quero comentar um pouco, porque o reservado tem muita classificação do pessoal do Chile, né? Que trabalha com isso, né? Ali foram alguns ajustes na própria classificação da legislação, que era para unificar esse termo, né, que os chilenos trouxeram, que é o reservado, né? Então, agora a gente tem as categorias... Para legalizar e dizer que é melhor, mas continua sendo desclassificado para mim. Então, a gente tem as categorias do reservado, do reserva e gran reserva. Tem a ver com o tempo de guarda na vinícola. Esse é qual? Pela lei brasileira. Pela lei brasileira, né? Esse é Qual que é esse vinho? Não, esse é um Syrah, né? Então esse vem representar né, essas novas fronteiras que a gente diz, né? É uma região lá da Bahia, né? O Vale do São Francisco, né? Mas é a variedade que expressa melhor dentro daquela região, mas também no centro do país, que tem a dupla poda que nós comentamos recentemente. Agora de manhã, quando a gente chegou, é claro que eu e as minhas amiguinhas fomos dar uma olhadinha na lojinha da Miolo. Então esse é o isso rótulo. aí. Esse tá vendo ali na lojinha e ele tá vindo em duas versões. Ele tem uma caixa com 6 garrafas, uma de cada tipo de uva, e ele tem as garrafas vendidas por unidade. E daí eu fiz uma conta rápida ali. Ele tem um desconto de 10% na compra de 6, que é a mesma quantidade que vem na caixa. Daí eu pensei, então vai dar o valor X. Tá, beleza. Aí fui ver o valor da caixa. Que a caixa vem, né? Toda aquela coisa bonita. Mas, amiga, tá mais caro dentro da caixa, que tu tá sendo obrigado a levar 6, do que levar a unidade. Daí eu perguntei por que essa diferença. Daí ela, olha, porque a caixa de vinhos, ela é composta, com exceção de uma unidade, pelas garrafas da safra de 2020, que foi tipo o Rolls Royce das safras de 40 anos de vocês. Então isso impacta, inclusive, no valor de venda do produto. Na verdade, é uma opção, né, de comprarmos, né, quando tu fala caixa fechada, é de um varietal só. E quando tem esse kit, é para poder né, entregar ao cliente 6 opções, né, numa caixa só. Então são os chamados kits que muitas empresas trabalham, né? Que tu leva ali o kit e daí me deixou animada a oportunidade de abrir todas as garrafas ao mesmo tempo. E fica ali, degustando. Então nós temos essa, né, a gente explora muito essa questão que quando a gente falou de safras, né, porque não são todas as safras que a gente consegue elaborar vinhos ícones, né. Então quando a gente consegue elaborar, a gente procura atender, né, de diversas maneiras, ou vendendo os vinhos por separados, ou fazendo esse kit, que é uma opção de, se o consumidor quer provar 6 ou 7 vinhos, ele compra só uma embalagem, ele não precisa comprar 40 e poucas garrafas que é Mas Camila, assim, nessa lógica, veja que nós estamos degustando agora esse Syrah de uma região de clima tropical. Vamos pensar assim, ó, qual é o país do mundo que é tropical, que produz vinhos, né? Nós somos um dos poucos, na verdade, e um belo produto, né? Acho que estão degustando, mas assim, então, mais um produto que você consegue imaginar numa região quente, aquela coisa história que contei, você pode podar e colher todo dia, claro que são feitos ajustes, a gente vai evoluindo nisso, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante, a possibilidade do consumidor ter essas opções. Poxa, eu estou tomando um vinho de região tropical.
Né? Aonde? No Brasil. Poxa, né? Olha que informação importante de se pensar, né? Só para complementar nesse Mas sentido. essa é a beleza do Brasil. País continental onde realmente tudo que tu plantar dá. Inclusive muito aqui no diverso, sul. né, em termos de detalhes em clima, em altitude. Composição riquíssima. Isso muda muito. Uma pergunta que eu queria saber, guardar o vinho. Quanto tempo eu posso guardar? Tu já foi comentado que o vinho não é para se guardar por um longo período, mas como armazenar corretamente e depois de aberto, a gente às vezes não toma uma garrafa inteira, a gente quer guardar ela para tomar amanhã. Como armazenar então ele fechado e aberto? Gilberto, gostaria de comentar um pouco sobre isso, né? De maneira geral, assim, eu posso comentar rapidamente. Bom, armazenar hoje, existe aqueles equipamentos simples, que na verdade que é os de guardar vinhos que se tem em casa, que quem gosta, quem aprecia o vinho, acaba usando, na verdade, aquelas mini geladeirinhas que a gente chama, que tu consegue, inclusive, calibrar a temperatura. Esse é um ponto importante, né? Agora tu comentar assim, poxa, eu não tomei toda uma garrafa. Existe hoje aqueles equipamentos de vácuo que tu pode tirar, Eu tenho lá da minha Ele tá com esse equipamento porque de o vácuo. que acontece, na verdade, assim, o que acaba estragando um vinho é a oxidação, é entrar ar. Agora, eles não são milagrosos, né? Sim. Então, a gente sempre comenta, poxa, na verdade, assim, o vinho é para compartilhar. Eu acho que duas pessoas se sentar com uma comida, uma garrafa de vinho, vai fácil. Mas tem uma outra opção hoje, que são os bag-in-box, todo mundo já conhece. É o bagzinho, que já vem numa embalagem que você tira a porção que tu quer, e eles têm uma durabilidade. Então, é justamente para esse tipo de situação também. Então, tu tem opções. Eu não imagino que isso seja um problema, porque também tu guardar meia garrafa por mais de 4, 5 dias, para mim não faz muito sentido, né? Eu acho que às vezes tu não consome tudo, vai consumir o resto no outro dia seguinte, mas aí tu usou aquela bombinha, tirou o vácuo, com certeza em 2, 3 dias tu não vai ter problema. É muito difícil tu ter esse tipo de dificuldade, né? A partir de quanto tempo? Olha, agora começa a perder qualidade. Aí, Gilberto, depende muito do produto, na verdade. Então, eu acho que é uma questão assim, depois de aberto, se indica sempre deixar na geladeira. Por mais que é um tinto, depois no consumo do dia seguinte e tal, tu deixa ele tira antes um para não estar gelado. Mas é importante aquilo que o Marcos falou, que nós temos diferentes embalagens, né? Então a gente tem embalagens até de 180 ml, 187 ml. Então não tem tanto isso no mercado porque também não tem uma adesão, né? Não tem uma procura. Mas as empresas elas costumam, né, ter embalagens de 187 ml, que é uma taça, 250 ml, 375 ml, os 750 e os bags maior, que aí é uma questão assim, tu escolhe na tua opção, eu quero tomar só uma taça, né? Tu não vai encontrar muitas opções no mercado, não. Por quê? Porque é um consumo mais de hotel, tal, porque que tu vai às vezes querer tomar uma restaurante, às vezes tacinha. tu pede a taça, né? É Não vai tomar uma garrafa inteira, tomar Isso. uma taça. E o restaurante vai consumindo várias taças, abre outra garrafa e vai, até que, vamos supor, sobrou. Aí ele pode, então, com a bomba de vácuo, tirar o ar, guardar para o outro dia. Mas, Cristiano, olha com qualidade. Só, esse é um ponto importante também. Vários locais hoje abriram wine bars, que são o quê? São bares justamente preparados para fazer o serviço em taça. E aí existem uns equipamentos, na verdade, que são específicos para isso, para servir em taça. Então ele consegue permanecer totalmente hermético o produto, né? Ele tira a vácuo de dentro da embalagem, porque às vezes tu quer degustar, tu quer ir com a tua esposa, com a tua namorada, enfim, quem está contigo, eu quero degustar uma taça do tal. Ele te serve uma taça com qualidade. Isso também já tem bares se especializando nesse tipo de coisa, de serviço do vinho em taça, evitando, como se fosse uma garrafa, né? Isso é tecnologia no mundo, na verdade, é um conceito... Esse era o conceito do wine bar. Essa é a ideia. Via nas placas wine bar. Achei que era um nome bonito. Não, essa é uma das ideias que também. legal. Além de ser garrafa... Eu vi em Porto Alegre um restaurante que nós fomos, né, Malvina? Que a gente poderia consumir pequenas doses. Então, eu quero uma dose desse aqui, tu experimentava. Não é pro meu paladar. Experimentava outro, tu poderia
experimentar vários, né? E pequenas doses, não precisa comprar uma garrafa para tu E Cristiano, degustar. olha que coisa democrática, né? Olha que experiência. Poxa, eu tô a fim de tomar 2 taças de vinho, não preciso tomar uma garrafa. Porque assim, eu acho que é um ponto importante, reforçando o que ele não comentou antes, né? Nós estamos falando de álcool, tá? Então esse é um ponto importante, assim como cigarro, qualquer coisa assim, né? O vinho tem essa questão toda da questão de saúde, mas a gente sabe que tudo é uma questão de dose, né? Medicamento e veneno é a mesma coisa. Como diria o professor Claude, né? Isso, tudo que nós estamos defendendo aqui, pelo menos é o que nos motiva, nós somos apaixonados pelo setor, todos aqui somos apaixonados, a gente vive o dia a dia, a gente sabe o processo todo, mas a gente entende que tudo tem que ser feito com moderação e dentro de uma regra. Então acho que esse é um ponto importante ficar claro para todos que estão ouvindo. A gente não está pregando, né? Mas tu vê... Isso aí. Então assim, o que a gente entende é que o produto está muito democrático. Ele já foi um produto mais complicado, hoje ele é muito democrático. Porém, Cristiano, existe uma palavra que sempre ouvi assim, ó, vinho enobrece. Existe muita ostentação no mundo do vinho. Não é o que a gente prega. A gente está falando realmente assim, um consumo como um complemento alimentar para reunir amigos e para conviver. Essa é a nossa defesa, sabe? E poder conversar. Eu gosto mais disso, gosto diferente. É um pouco essa é a lógica. Não sei se Heleno né? Mas esse é o conceito, né? E assim, ele é um produto que te dá prazer. Porque uma boa comida, uma boa companhia junto com vinho, me digam, para mim são muito momentos prazeroso. inesquecíveis. É prazeroso. E eu queria complementar dizendo um pouco na questão do que as empresas, né, o que o setor está fazendo em fazer democratizar esse, né, porque o vinho, né, traz muita curiosidade, né. Então as empresas no geral, a gente tem um exemplo aqui do Vale dos Vinhedos, né, que foi o pioneiro, mas enfim, as outras regiões vão desenvolvendo cada vez mais, que é a parte do turismo. E linkar isso com a gastronomia, né? Então, todas essas partes, essa questão de harmonizações, né? Se pode fazer muito bem, estando aqui na região, conhecendo restaurantes, né? Provando vinhos, né? E as empresas, no geral, elas têm um pouco uma estrutura que a gente tem aqui, né? Tem muitas não têm o vinhedo, mas tem o vinhedo, tem a vinícola, elabora os vinhos, e tem uma loja, né? Um receptivo, né? Pro turista, né? Pro consumidor vir e conhecer um pouco a história e desbravar um pouco mais, né, todo esse mundo do vinho que, né, parece ser complexo, né, mas né, as pessoas elas vão tendo esse aprendizado no dia a dia. E o espumante pro vinho, onde é que se difere? Isso vai ser espumante e isso será vinho? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Por quê? Porque não é simplesmente a gente, né, ter um vinho, vamos fazer esse espumante, vamos fazer. Por que a gente tem, né, conseguiu, né, ter os espumantes aqui da Serra Gaúcha, né, reconhecidos e tal? Nós temos uma aptidão, né, do clima, solo, mas nós temos toda a parte também desde ponto de colheita, né, que é muito importante, não só para os vinhos tintos que, né, tem que deixar amadurecer mais, mas os espumantes a gente colhe a uva não tão madura, né? Então ponto de colheita. Ponto de colheita. Então a maturação da uva ela vai transformando, né, os ácidos em açúcar, né? Então vai diminuindo a acidez e vai aumentando o açúcar, né? A colheita do espumante, né, o vinho para se fazer espumantes, a gente antecipa essa colheita. Então ele não precisa ter um ciclo de 150 dias, né, para se colher. Antecipa essa colheita e aí a gente tem uma relação muito boa entre a acidez e o açúcar. Aí a gente elabora o base espumante, né, a gente chama base espumante, que é um vinho menos alcoólico, um pouco mais ácido. Com isso ele é um vinho mais neutro, ele não é tão aromático, né? Ele não, porque quanto mais madura a uva, depende das variedades, elas são mais aromáticas. Elabora o vinho base espumante. Então, esse menos álcool que a gente tem para fazer o espumante, a gente tem que voltar a fermentar. Ele tem que fazer uma segunda fermentação, que é para ter a borbulha, né? Quando a gente provou, a gente viu que ele tinha perlagem, ele tem o gás carbônico. Então, isso é originado de uma segunda fermentação. Então, a gente vai submeter essa segunda fermentação e aí a gente vai ou faz isso numa garrafa ou faz num autoclave, num tanque. Né? E aí ele fica pressurizado, ele fica com essa pressão, né? E aí, a partir daí, é feito o engarrafamento e tal. Então, não é simplesmente colher, né? Então tem um ponto de colheita para... O método champenoise, que a gente comentou lá no início,
Qual é o diferencial desse método? É na garrafa? Nós temos 3 métodos de elaboração de espumantes, né? A gente pode dizer, a gente tem o método tradicional, ou champenoise, se faz na champanhe e tal, que é a fermentação na própria garrafa, a segunda fermentação. Né? Então a gente normalmente faz espumantes um pouco mais complexos, né? Mais, digamos assim, gastronômicos e tal. Deixa mais tempo sobre leveduras. Então, a segunda fermentação acontece na garrafa, depois tem que ser feito o processo de degorgement, né, troca de rolha, né? Ele fermenta com uma tampa para, né? Depois se coloca uma rolha, tem que ser colocado uma gaiola, senão tem a pressão interna. E a gaiola é para segurar. Segurar, isso, né? Então, aí a gente tem o método Charmat, que é feito em tanques, chamadas autoclaves. Em vez de a gente submeter a segunda fermentação numa garrafa, se coloca num tanque maior, num autoclave. E aí também ele pressuriza, ele forma a espuma, que se diz, e é engarrafado de maneira isobárica. E depois tem um método, né, que a gente que é o método AST, né, onde a gente elabora o moscatel espumante, que então esse aí é uma fermentação só. Então a gente pega o mosto, colhe a uva, começa a fermentar, mas já fermenta numa autoclave. E aí ele só faz uma fermentação, ele não se faz o vinho base para depois espumatizar. Então fez uma fermentação e a questão aí do espumante moscatel, ele é um produto menos alcoólico, né? Então quando ele chega nos 7,5 graus, 7%, a gente para a fermentação e ao invés dele degradar todo o açúcar, fica esse açúcar residual. Então é um produto, né, com álcool menor e mais dulçor e tal, é um produto mais para sobremesa que depois nós vamos estar provando. Mas Gilberto, o que eu acho que é importante, tá, Camila? Em todas as situações, os 3 processos, o gás é sempre natural, não é externo, não é? Não estamos falando de refrigerante, gás carbônico, tá? Entende? É natural. Então acho que esse é um ponto importante. E a segunda coisa que eu acho que isso assim também deveria ser valorizado e maravilhoso, que é o papel do enólogo. Porque veja, a mesma uva pode dar um chardonnay, que é um vinho que a gente chama de vinho tranquilo, um vinho, né? Assim como pode chardonnay pode virar um espumante. Como que tu faz isso? É esse jogo que tu faz. Ponto de colheita, processo de elaboração, terroir. De repente ele conhece o vinhedo, hoje a gente fala muito de agricultura de precisão. Poxa, eu sei que dentro aqui do meu vinhedo, esse vinhedo aqui me dá um produto um pouquinho mais ácido, com um pouquinho mais de acidez, que eu posso explorar mais no espumante. Isso é a magia da mão do enólogo. Então tu junta o homem, né, que é o ambiente, junto com toda essa tecnologia. Eu acho isso particularmente encantador, quando a gente começa a entender esse processo todo, né? Estamos de acordo. E avaliando todas essas questões, a gente está falando muitas vezes de agricultura, né? Todo o tempo, todo o tempo. Então, o que acontece é que tem um fator meteorológico. Muito do que determina a qualidade de uma boa safra, e foi comentado antes, diz respeito à questão climática. Então, do comportamento, de como é que está essa safra, como é que está a previsão para os próximos 2, 3 meses, qual é que é a qualidade do frio desse ano para as regiões que demandam o frio, porque a gente sabe que a viticultura no ambiente subtropical, no ambiente tropical, como por exemplo o Nordeste, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer a quebra de dormência das plantas. Então, a dormência, ela simplesmente existe. Porque o que acontece? Tu vai lá e retira a água do processo. No momento que tu retira a água do processo, tu começa a indução tanto de hormônios de abscisão, seja etileno, ácido abscísico, por aí vai, e começa a queda de folhas. A videira é uma planta caducifólia, então tem toda essa questão técnica, agronômica que é importante e que aqui ela acontece de maneira natural, onde a gente tem 4 estações melhor definidas. Não tão bem definidas, né? Esse inverno aqui, a qualidade de frio até está boa, mas a quantidade de frio não está o ideal. Então, algumas variedades, porventura, também, às vezes, vão necessitar alguma indução de brotação. E daí, como é que faz essa quebra de dormência? A indução de brotação, ela geralmente é por reguladores de crescimento, né? Então, é nesse sentido que a gente busca trabalhar. Existem outras técnicas, seja o sistema de poda que é adotado, se eu adoto um sistema guiô, onde eu tenho varas novas que eu tenho que fazer a renovação do céu todo ano, eu vou ter um perfil de brotação. Se eu tenho um sistema de poda que é feito via cordão esporonado, eu tenho uma indução de brotação que ela é maior pelo vigor que é
típico da videira, né? Então a videira é uma planta milenar e ela não atravessou todos esses anos, né? Veja bem, a videira, o vinho estão representados a videira praticamente assim, são bíblicos, né? Então a gente fala, né? O primeiro milagre, né, relatado é com vinho, né? Então a gente não está falando de algo relativamente novo, né, Gilberto? E vem toda essa questão técnica do manejo do vinhedo, desde aí sim a determinação do ponto da colheita, observando se eu tive uma fase de brotação na qual choveu muito, eu vou ter um verão chuvoso, como é que está o meu janeiro, que é o meu início da minha colheita? Eu vou ter um Pinot Noir, um Chardonnay, ou como é que vai chegar meu Cabernet Sauvignon até o final da colheita com mais 60 dias com uma pluviosidade elevada? Então são todas essas, ou com uma amplitude térmica que não é tão boa e que é aquilo que eu busco. Então são todas variáveis técnicas que também a gente tem que pôr no momento que eu vou conceber um vinho e no momento que eu vou pensar o seguinte, qual o manejo da minha videira, inclusive para a próxima safra. Claro. Isso. Qual que é esse segundo tinto? Esse segundo tinto é um Taná. Então é o Taná da Nova Aliança, da marca Cerro da Cruz, é da safra 2020, com 14 meses de barrica, né? Então é já um produto mais evoluído, é um produto já mais, a gente pode dizer assim, mais forte, que acaba tendo uma estrutura, mas de novo, ele vem dentro de uma proposta que a Nova Aliança tem trabalhado de buscar produtos, e aí eu vou puxar uma analogia que na década de 50 os avós queriam fazer vinhos para que seus netos degustassem. Na década de 70 os pais queriam elaborar vinhos para que seus filhos pudessem consumir. E agora, nós da década de 90, ou 2000 para frente, ou o que seja, a gente quer fazer vinho para a gente tomar. Eu tô com eles. Eu não posso ficar esperando mais 20, 30 anos, ver quem... Então a gente, tipo assim, a gente pensa também em vinhos mais jovens, não deixam de ser vinhos com uma estrutura, então vinhos que buscam harmonizar, como o Marcos comentou antes, com uma carne, com um assado, com massas, com queijos fortes, um grano padano, enfim. Então essa é uma proposta, né? E vem de uma região, de fato, como a gente comentou, do Paralelo 31, onde nós temos uma unidade da cooperativa lá com área de vinhedos próprios, que é a área que a gente chama da antiga Santa Colina, né? Então a Santa Colina foi um projeto japonês, de um grupo de japoneses que completou seus 30 anos já, né, acho, da década de 80, e que a Nova Aliança fez a aquisição dessa área, e hoje a gente acaba tendo um grupo de colaboradores que atua aproveitando, lá. E quantos agricultores entregando uvas hoje para a Nova Aliança fazer o trabalho? Hoje são 662 famílias, né, que são sócios, né, 662 sócios, e mais os colaboradores, a gente está falando aí em praticamente 1000 famílias que são impactadas, e são praticamente 45 milhões de quilos de uva que a gente processa, e então é toda uma comunidade, uma coisa importante dentro da diversidade, que no início do nosso podcast aqui do Agrobar, o Gilberto comentou, e vem de encontro à questão de diversidade. A Nova Aliança, da mesma forma, ela está presente em todos os terroirs do Rio Grande do Sul. Então ela está na fronteira, lá em Santana do Livramento, fazendo parte da IP da campanha. Ela está presente, tem sócios que têm vinhedos na região da Serra do Sudeste e Encruzilhada do Sul. Tem vinhedos em Flores da Cunha e Nova Pádua, que é a região da Promontes, em Flores da Cunha na nossa matriz. Está presente na região da indicação de procedência da AFAVIN, que é a Associação dos Farroupilhenses dos Vinicultores, que é do Moscatel, então onde nós temos uma filial que processa 40% da uva, e Pinto Bandeira, que tem a DO de espumantes, onde hoje a gente não participa, e a gente está se estruturando com um grupo de produtores para pensar já em produtos nesse sentido. Os blends
vocês chegam a misturar de diferentes regiões? Sim. Acaba fazendo, mas eu vou dizer, a Nova Aliança, ainda hoje, ela não explorou isso. Existem outras vinícolas que estão explorando isso, estão maximizando assim a performance de cada território, extraindo o melhor que cada região tem, e justamente por a gente ter essa possibilidade, esse já é um projeto que já vai estar em andamento na próxima safra. A gente está avaliando se faz com 4 regiões, já tem um nome para o produto, ou com 5 regiões. Muito bem. Camila, deixa eu só fazer um comentário em relação, não sei se vocês devem ter percebido, esse vinho pede um acompanhamento, vocês notaram isso? Mais encorpado. Ele é um produto mais encorpado, mais estruturado, e eu diria assim também, é um produto que, né, ele no outro momento talvez, um decanterzinho, deixar um tempinho antes para ele dar uma arejada, ele precisa dar uma arejada. Então são detalhes. Explicar o que é o decanter. O decanter é o que é? É aquele, principalmente a gente usa aquele negócio, tu tá aerando o produto, pessoalmente usa um decanter de vidro, que tu faz, deixa ele um tempinho para ele arear o produto, e muda completamente. Se nós tomar esse produto daqui a uma hora mais ou menos, é outro produto. Então, eu já gostei assim. Então, na verdade, assim, você percebe uma diferença de composição, é notável. Às vezes até difícil explicar, ele cresce. Então, acho que esse é um ponto para a gente refletir. Quando for tomar uns vinhos mais encorpados, mais estruturados, sempre acompanhado, porque tu não consegue tomar muito desse produto aqui, porque ele é pesado, na verdade, sim, sem um acompanhamento. Por isso que é um produto para estar junto, acompanhado, né? E 2 comentários rápidos, assim, sobre a videira, que a gente falou muito da questão da dormência, né? Isso também é bíblico, né? Assim, Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia. Lembra dessa história? A videira também repousa. Nós estamos agora, se o pessoal olhar ao fundo, ela não começou a brotar ainda. Ela está repousando para daqui uns dias ter a quebra de dormência e ela voltar com tudo, com energia, para nos dar produtos maravilhosos. Então, por isso se fala muito a analogia da Bíblia com a cultura da videira, Sabe, né? Marcos, que é um assunto recorrente aqui para nós. Sempre a trilogia dos alimentos que compuseram a humanidade. O vinho está sempre envolvido está sempre citado. E assim, né? O vinho, o pão e o azeite de oliva. E aproveitando que você falou em harmonizar esse vinho com o acompanhamento, gente, vamos dar uma paradinha para aproveitar essa mesa belíssima que a Miolo montou aqui para nós hoje. E comentando aí da questão bíblica que foi abordada, né? Existe uma frase célebre que diz assim, né? Que Jesus não abençoou nem a água, nem o leite, nem a Coca-Cola, mas sim o pão e o vinho como alimentos do corpo e da alma. Então aqui a gente pode até puxar uma brasa para embrar para uva e vinho, para embrar para trigo, né? Mas o fato é que a gente tem que sempre valorizar, né? E relembrar essas questões que vêm de tanto tempo e que fazem bem para a gente há tanto tempo, né? É isso aí. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, ó. Agora é uma parte difícil para toda a produção brasileira, independente da área, tributação. Nós perdemos muita competitividade por ser muito tributado. Como é que está a parte da vitivinicultura aí? Não dá pra gente tomar um espumante. Eu acho que em vez de falar dessa parte, a gente vai tomar um espumante. Eu acho que ele desce mais macio. Enfim, né? Mas dentro dessa questão tributária, na verdade, esse aí é um tendão de Aquiles do setor. Na verdade, é um tendão de Aquiles tupiniquim, né? Isso. Então, só que o setor da uva e do vinho, como é uma cadeia formada por, na maioria, agricultores familiares, são pequenas propriedades, e mesmo quando são empresas consolidadas, também se tu olhar o universo do mundo de bebidas, com empresas globais como a Ambev, enfim, outras empresas, acaba sendo um negócio pequeno, um negócio da uva e do vinho, no todo. Inclusive quando tu vai olhar o varejo, tá? Então, a gente precisa de uma atenção especial. Esse é um ponto importante. Porque o que acontece? A gente procura olhar e dar uma atenção especial, não é só dizer às minorias, mas sim aos setores que podem ser mais afetados. E no caso da tributação, a gente não tem só esse problema de ter um produto
que paga mais de 50% de tributos, quase 60% de tributos, mas a questão dos importados, onde os concorrentes, como é que a gente fica? Então o que acontece? Eu pego um produto, seja da Argentina e do Chile, onde a tributação na origem deles é na faixa de 10%, até menos muitas vezes. E o que acontece? Nós temos um produto nosso aqui que tem uma tributação de 50%, 60%, então nós, na largada, a gente já perde, já tem uma falta de competitividade contra o produto importado de no mínimo ou pelo menos 50%. É muita coisa. Enquanto eles têm, desde um viticultor que vai comprar um trator ou que compra um insumo para fazer o tratamento dos seus vinhedos, ele também paga um imposto menor para comprar o trator, para comprar o vinhedo, para comprar o insumo que vai tratar o vinhedo. Mas é que isso é um mito muito forte no Brasil, Heleno, que agricultor não paga imposto. O agricultor paga imposto, paga muito imposto, só que geralmente ele está embutido dentro de cada itemzinho que tu compra. Ele está diferido, como o Antônio da Luz explicou já num episódio que a gente fez, né, Camila? Sim, isso é isso. Aqui daí o que acontece? A pessoa tem essa ilusão, não está sendo pago. Está sendo pago sim, porque cada item que eu compro para viabilizar minha produção está embutido de muitos impostos ali dentro. E isso acaba lá no consumidor, né? Acho que tem um outro fator também, que é um pouco de percepção de consumidor. Porque assim, todo mundo sabe... Bom, nós temos aqui no estado que a fronteira é ali, né? Você pegar um carro e você passar a fronteira é muito mais. Então, muitas vezes o que acontece? O próprio consumidor, ele pega, vai para os países vizinhos que são produtores e traz o produto. E ele fala, mas o importado é muito mais barato, mas ele não percebe que ele está fazendo o descaminho, né? Ele não está pagando imposto naquele produto que ele está importando. Então, tu quer comparar um produto que está brasileiro, que está pagando imposto, esses números aí, próximo de 50%, contra um que ele trouxe, né, pelo preço sem imposto. Então, fica uma percepção meio que desleal, porque eu comparo algo sem perto de um produto brasileiro que é com. Então, isso acaba sendo também... com muito. Perfeito, com uma dificuldade, né? E daí acaba que o consumidor brasileiro acaba se entregando para o produto importado, não valorizando o seu próprio, mas por quê? Porque ele pensa que ao recolher todo esse impostos, muitas vezes ele nem sabe que está recolhendo, mas em outras ele sabe e não quer pagar. E por que ele não quer pagar? Porque ele não sente o retorno desse investimento que ele está fazendo. Então fica difícil ele ser bairrista. Quando a gente sente no próprio bolso, o bolso é muito sensível. Fica difícil de defender o nosso produto quando ele está ali embutido de toda essa tributação e que tu não vê retorno nenhum. Então, assim, o que eu vejo nesse momento, já que a gente está conversando assim numa mesa de bar, né, para a gente refletir juntos, não é? Ele precisa perceber o seguinte, que o vinho brasileiro, o produto brasileiro tem um imposto, aí vamos colocar nessa faixa de 50% para a gente já tentar arredondar. Cada produto. O que é uma preocupação, e aí é um desafio do setor, a gente tem tentado trabalhar isso, tem tentado discutir, assim, é de tirar o vinho do componente álcool, porque ele é interpretado como uma bebida alcoólica normal, de alta graduação, entende? Se a gente conseguisse trabalhar, pelo menos nessa lógica, assim, a gente não fosse taxado no mesmo padrão de outras bebidas alcoólicas, porque agora na própria reforma tributária já está se prevendo até mais um pouco ainda em termos de imposto, né? Então nós temos um desafio, primeiro, produzir com competitividade no campo, né, de chegar a um produto. E olha, gente, o produto brasileiro hoje tem produtos bons, de qualidade, a R$25 a garrafa no mercado, na ponta. Gente, isso aí é quase que um milagre, se tu for parar para pensar, tu conseguir colocar na ponta um produto com toda a tributação, com logística, com o produtor produzindo, com todo um desafio. Esse é um ponto que precisa ser refletido por toda a sociedade. Segundo, é importante o seguinte, nós temos fortes competidores internacionais no mundo do vinho. Tem que ficar muito claro, gente. A Europa produz o quê? Não produz soja, não produz laranja. Eles produzem o quê? Vinho. Argentina e Chile. A Argentina produz um pouco de soja, mas o Chile não produz nada de soja. Produz o quê? Vinho e frutíferas. Esses concorrentes têm que vender para alguém. Quem que são os consumidores que eles olham? É o Brasil. Então é todo mundo jogando contra, né? E no Chile é permitida até a adição de água, dependendo da categoria de vinho. Né? E esse então, é mais o consumidor vai no mercado, compra o vinho com água e aí é bom. Compra vinho e leva água. Né? Não, legalizado, inclusive. E para nós aqui é proibido.
É óbvio, né? Não tem como tomar um vinho com água, pelo amor. Agora, para eles é legal. O Brasil permite a importação, aqui no Brasil é proibido. E para vinho brasileiro. Para finalizar meu comentário, também assim, nós temos muito para desenvolver ainda no paladar do brasileiro. O brasileiro precisa conhecer um pouco mais, né? Então começa assim, ele acabou sendo educado para um paladar de alguns produtos que tem um custo baixo que devia ser no mínimo refletido. Poxa, uma garrafa de vinho chegar no mercado a 15, 20 reais a garrafa, como a gente vê muitas vezes, um produto importado a 20 reais, tem que ter uma reflexão, bom, o que eu estou consumindo, né? Porque, faça um cálculo muito simples, tem que ter uma uva, tem que ter uma garrafa, tem que ter um rótulo, tem que ter um transporte, tem que ter todo um processo, gente... É uma reflexão, tem que né? ter a remuneração do que mercado, do processo. Então, assim, o que eu estou consumindo efetivamente? Então, é um desafio de educação de consumo. Sabe que muito interessante, ó, e essa questão de adição de água, eu não sabia. Você sabia, Camila? Não sabia. Maioria não deve saber. Então, é um 8%, ponto... né, Gilberto? 8%? 7%. Para aumentar o rendimento. Eu acho que esses desafios são grandes, porque... Além de nós termos esse problema de tributação, né, nós aliados a isso ainda a gente tem a questão cultural, né, do brasileiro preferir produto importado, isso não é só na questão de vinhos, né? Toda. E a questão da nossa elaboração, do nosso setor, né, o cultivo das videiras aqui é um pouco mais difícil do que se a gente comparar com Chile e Argentina. Os nossos custos, eles automaticamente são maiores, né? Porque a gente pega uma região que nem aqui no Vale dos Vinhedos, um clima mais úmido, com todas essas ondulações, a gente não consegue mecanizar. Então é um trabalho mais manual. Isso envolve sempre custo. Se a gente vai para uma colheita de inverno, né, com dupla poda, imaginem que o ciclo vegetativo ele é muito mais extenso, né? E a gente tem que manter a videira sendo cuidada. Então, tudo isso implica em custos, né? E se a gente tem a tributação que não é a nosso favor, né, fica mais difícil ainda, né? Sim. Antes de eu fazer mais uma pergunta, eu queria saber, e esse aqui qual que é? Então, esse aqui é um moscatel, né? Um moscatel espumante, né? Então, esse é o produto que a gente elabora com uma fermentação só, que a gente estava falando anteriormente, né? A gente processa a uva, gera um mosto, ele vai fermentar uma fermentação única, no autoclave. Quando ele chega em 7% em álcool... Bem leve, né? Refrigera ele para de fermentar, fica esse açúcar residual. Estabiliza ele, engarrafa. Então, é um produto que está no gosto do brasileiro, né? E esse então, é do Vale do São Francisco também. Então, mais um produto de região tropical, não é? Sendo produzido. E, Gilberto, acho que vale a pena pensar que faixa de valor que está hoje um produto desse para o consumidor final, assim, pensando na ponta. Lá na ponta está 35, de 30 a 40 reais. Tá, então é uma reflexão para quem está assistindo a gente, assim, poxa, na praia, eu comprar um produto, vamos colocar 35 reais, colocar numa caixinha de gelo, pegar uma taça dessa e sentar na beira da praia, um produto desse gelado, não é um produto maravilhoso, né? Eu diria assim, sabe? Eu acho. E além disso, taça não precisa ser de cristal, de plástico. Bom, quer tomar no copo plástico, vai ser feliz. Isso aí. Mas assim, né, Camila? E aí mais um ponto importante, né? A gente tem que reforçar isso, assim. E é uma questão assim. Eu me lembro, a Califórnia vendia muito assim, né? Support your neighbor. A palavra é assim, ó, suporte o teu vizinho, né? Compre local. Há uma questão muito nisso. Eu acho que essa é uma reflexão, não é que um discurso patriota, não é isso. Mas toda vez que eu estou privilegiando e comprando um produto local, eu estou estimulando a minha economia local. Eu estou gerando emprego, estou gerando renda, eu estou valorizando um trabalho de muita gente. Tu está melhorando a qualidade de vida do teu vizinho. Se tu não trabalha nessa cadeia, o teu vizinho trabalha nessa cadeia. Então, assim, essa é uma reflexão. No momento que eu estou optando por um produto importado, eu estou deixando renda para um outro país. É isso que eu quero? Bom, então assim, opte pelos dois, né? Mas a gente tem um desafio hoje de tirar o preconceito. Isso não presta, isso presta. Experimenta, né? Acho que é um pouco esse o nosso podcast, foi assim, ó. Degusto. É um produto leve, fácil de consumir, para quem gosta de produto adocicado. O brasileiro gosta do adocicado porque lembra memórias afetivas, né? Muitos desses moscatéis, alguns moscatéis, na verdade, teriam potencial de usar variedades da Embrapa também para aprimorar a qualidade. Então, assim, é um caminho que nós acreditamos para popularizar o consumo, principalmente o consumidor iniciante, né? Porque é um produto descomplicado de se consumir. E o produto tropical tá maravilhoso, né? Eu acho que só quem conhece, nós vamos degustar um, Heleno, qual é que é esse aqui?
Então esse produto que o Marcos pediu, ele é um moscatel, vinho espumante moscatel rosé, marca Wave da Nova Aliança. Então vocês podem perceber frutas vermelhas, alguma coisa de morango, enfim. Mas Heleno, acho que é importante destacar nesse comentário o rosé, né? Porque isso também é um produto que não se falava muito, não é? O rosé. Até havia um preconceito, o pessoal achava que o rosé era um vinho tinto diluído, né? Que o pessoal colocava água. Aconteceu isso no passado. E hoje meio que caiu no gosto. Olha que cor maravilhosa, na verdade, assim. Então ele chama atenção isso, né? Então esse rosé, na verdade, é obtido, né? Vejam bem, a gente tem 2 espumantes moscatéis. Isso é muito didático e legal. Então, a gente tem um espumante moscatel da região do São Francisco e a gente tem um espumante moscatel da Serra Gaúcha. Então, aqui, basicamente, espumantes moscatéis, lá pode ser, acredito que é rainha, mas alguns produtos à base de moscatel. Aqui, a gente tem moscato giallo e moscato hamburgo. Então, são as 2 variedades de moscato que foram utilizadas aqui principalmente. E o Wave, cabe uma menção, que vejam só a questão do Brasil no mundo, no que diz respeito aos espumantes. O Wave, agora, há 30 dias atrás, ganhou a premiação como o melhor, o Wave Moscatel Rosé, ganhou a premiação na França, no concurso Muscats du Monde, como o melhor espumante moscatel da América. Muito bem. Então, enfim, gente, um Moscatel Rosé na faixa de preço de R$25, acessível. Então, um produto, de fato, para estar na casa de todo mundo, sabe? Para poder celebrar um produto que vai harmonizar muito bem com sobremesas. Ah, mas Helena, eu não posso, eu prefiro moscatel para comer comida. Bah, tu pega aí, a gente tinha geleia de morango com pimenta agora, então pega ali um dadinho de mandioca aí, fritinha com uma geleia com pimenta, com moscatel. Do Nordeste, do Oiapoque ao Chuí, tá valendo. Mas a questão do rosé, muito bem colocada pelo Marcos, né? É diferente do que se falava lá, que o rosé, ele era produzido depois que saiu o pedido, né? Então, muitos, né, vinham dizer assim, não, o rosé depois que o consumidor pediu o vinho, a gente pega um branco com tinto, corta, fez o rosé, e aí engarrafa, né? Então, diferente disso, né, o rosé vem, hoje a gente trouxe aqui, então, moscatel, mas o rosé, o vinho rosé, o espumante rosé caiu, né, muito no gosto do brasileiro, e aí é a questão de, né, se está trabalhando cada vez melhor toda a parte de elaboração, porque a gente sabe que o rosé é mais sensível, né? Essa coloração que a gente vê aqui que encanta, ela é às vezes muito instável, né? Pode se degradar mais rápido. Isso, então técnicas de elaboração, né, são interessantes, né, são para termos um produto bem apresentado e longevo com esse perfil aí. E, assim, eu deixo um desafio para quem está assistindo. O que seria uma sugestão? Você não tomou nenhum produto de vinho, nada, nunca consumiu, quer começar a experimentar alguma coisa. Eu acho que chegamos num consenso, né, Heleno? Começa pelo moscatel. R$25, 25 a 30, R$35, você vai encontrar excelentes moscatéis no mercado, todos eles com frescor, gela ele bem e serve, né? E procura saber junto com um doce, enfim, uma sugestão estilo assim. É um produto que eu vou dizer, não tem quem não gosta, porque ele é docinho, na verdade é um pouco mais fácil, o teor alcoólico é mais baixo, então é um produto para quem está entrando no mundo do vinho. Quem já está acostumado usa ele sempre com essa ideia de sobremesa, né? Junto com uma sobremesa, para fechar a tua refeição. Eu acho que é uma questão perfeita, né? Ou antes de tudo. Ou antes de tudo, perfeito, tá bem. Não vamos discutir se é antes ou depois, tá, Camila? Isso aí a gente deixa para as opções de cada um, na verdade, né? Essa parte do produção também traz o turismo, que é o enoturismo hoje muito em voga, tanto a gente tem aqui o wine bar, as pessoas vêm consumir essa cultura do vinho. Como é que isso impacta no desenvolvimento todo de uma região? O que vocês podem dizer sobre isso? Eu começo depois, eu vejo assim. A grande questão é a seguinte, nós não temos, aliás, as pessoas não têm noção do que isso impacta. Eu vou explicar de certa forma assim, a gente fala muito assim, o setor do vinho são tantos hectares, tu faz aquele cálculo, tantas garrafas, custa tanto. Não. É uma rede muito maior. Os eventos que ocorrem aqui na região, por exemplo, dependem do enoturismo.
O posto de gasolina que abastece depende do enoturismo. A padaria depende do enoturismo. O serviço de camareira, de faxineira, de pessoas que trabalham nos hotéis depende do enoturismo. Porque senão as pessoas não estariam vindo aqui. Então eu falo isso, eu tive essa experiência, eu fiquei 1 ano na Califórnia e entendi o que significa a cultura do vinho lá. Eles têm os números do que significa o setor do vinho. Não é? E os números impressionam, gente. Porque não é somente aquilo que a gente está falando, o produtor de uva, ele produz 1 hectare, são 30 mil quilos, vamos imaginar, vai ganhar R$1,50 o quilo ou R$2 o quilo, é tanto. Não, mas tu tem a indústria de insumos, tu tem uma rede antes, tem o garçom, né? Tem o sommelier que está atendendo num restaurante, o cara da garrafa de vidro, o da rolha, o do rótulo, o guia de turismo. Gente, é uma coisa impressionante. O nosso amigo da Agrometa lá, o Felipe. Então, assim, né? Tá? Mas o que eu quero, eu acho que vale a pena comentar, assim, talvez trazer um pouco isso, assim. Vamos pegar um exemplo da Miolo. Vocês da Nova Aliança não estão estruturados com a questão do enoturismo, né? É uma coisa que está ainda incipiente. Mas, assim, o que significa hoje isso aqui para Miolo, né? Porque é o que a gente conversou. O turista vem aqui, consome e tem memórias afetivas com a marca. Quando ele voltar para Brasília, para Goiás, sei lá, para o Tocantins, para onde ele for, ele vai lembrar, olha, eu tenho interesse, porque eu tenho memórias afetivas com aquela marca, que me atendeu bem, eu tive uma boa experiência. Então isso só acontece, eu não conheço outras culturas que têm isso, eu diria assim, o mundo do vinho tem esse processo, né? Sem falar nas combinações gastronômicas, tá? Mas Gilberto e Helena, acho que vale a pena complementar um pouco sobre isso. Falando do Vale dos Vinhedos, alguns números, assim, a gente tem a vinda de turistas, o número de turistas aqui de 2010 era menos que 50 mil turistas. E 2019 alcançou 450 mil turistas. Nossa! Então, claro, teve a pandemia, esses números eles, né, caíram para 300 mil. 200, represaram. E tá voltando, né? Então, olha o número de pessoas que vêm para cá, né? Então, para alimentar essa cadeia, né? Então, a gente diz que onde tem vinho, né? E aí a gente pode ir mundo afora. Onde nós temos a cultura do vinho, a gente tem todo esse desenvolvimento socioeconômico por trás, né? Porque é aquilo que o Marcos falou. É todo mundo, né? Que depende do trabalho nisso. Né? Nesse caminho, olha na volta aqui que a gente está chegando, você vê, ó, mata lá, mata aqui. Ou seja, você vê viticultura... E não foi escolhido o lugar. Não foi. Para olhar a mata, a gente queria ver vinhedo. Perfeito. Né? Toda a região que tu for aqui na Serra, tu vai ver preservação da Mata Atlântica. Esse é um ponto importante, porque tu tá, na verdade, convivendo viticultura com preservação de mata nativa, na verdade, que é uma questão chave. Vocês viram alguns países hoje da Europa questionando o turismo? Não, porque estão poluindo, estão contaminando. A gente entende que o turismo tem que ser algo sustentável, quer dizer, você não vai destruir uma região, né? E a gente, então esse é um ponto importante. Quem vem à procura desse tipo de coisa, a gente entende que tem educação, que na verdade entende esse processo todo, quer preservar a natureza e obriga o produtor também a fazer isso. Porque se eu destruir tudo, quem é que vai ser atraído por isso, não é? Eu acho que essa é uma reflexão importante também, assim, todas as regiões que têm o enoturismo, obrigatoriamente preservação ambiental precisa estar junto, porque se não tiver essa preservação, não tem o turista, elas estão coligadas, não é? Mas e ela está, porque ela não vem de hoje. Essa mata que a gente está observando aqui, ela não se formou do dia para a noite. Não é a partir do conceito de sustentabilidade que isso entrou no Brasil. Isso já é praticado há muitas gerações. Aqui na Miolo a gente deve estar o quê? Terceira geração da mesma família, trabalhando na empresa? Quarta geração da mesma família. E não foi a quarta geração que plantou esse matagal. Ela sempre esteve aqui, diferentemente da Europa, que desmatou tudo e agora não vai conseguir implantar novamente as matas onde eles devastaram. Tem muita coisa plantada, mas o que foi tirado não vai voltar. O nosso aqui, nós temos grandes áreas de preservação ambiental no Brasil. Então, tem uma legislação muito forte a respeito disso, né? Muito rígida, né, quanto a isso, e é obrigatória a preservação de 20% da Mata Atlântica, né, na nossa região. A mata ciliar tem muito local da Europa onde se pratica qualquer tipo de cultivo que não exista, né? Eu vi a nossa sanga, que são os pequenos riachos aqui, na Alemanha, canalizado. Então vamos falar em meio ambiente? Vamos, mas primeiro vamos fazer a parte de vocês, antes de falar de nós, né? Nós temos preservado com mata ciliar, mata original, e eu vi lá os arroios canalizados. E produzindo muito, né? Dentro dessas nossas condições, eu acho que isso assusta muito o concorrente. E a pessoa que não tem essa noção de mercado, que o mercado muitas vezes é cruel e não é 100% honesto na concorrência,
perde um pouco esse timing que pode haver uma má intenção quando tu difama um produto. Para finalizar, vamos tomar um suco, então? Para quem não quer álcool agora, né? Vamos dar opção para quem não consome álcool também. Que é mais um produto da uva, né? E aqui eu acho que é interessante nós colocarmos a produção do suco, né? Quando a gente falava primeiro das uvas viníferas, né? E as uvas de mesa, né? Então a gente teve um crescimento muito importante, né? Na elaboração dos sucos. Consequentemente, toda a produção de uvas de mesa destinadas para a produção de suco e tendo uma leve mudança talvez de consumo desses vinhos, talvez de mesa, tendo uma migração para vinhos finos de consumo de entrada, vinhos com preço mais acessível e tal, né? Então, e aqui a gente tem um exemplo de um suco, né, feito com também uma variedade, né, com cruzamento da Embrapa, elaborados no Vale do São Francisco. Então, lá, como já foi falado antes, se consegue produzir durante todo o ano, né? Então, o efeito no suco, a gente procura ter um produto sempre jovem, né? Então, porque a gente processa ele é conservado assim, né? Então, ou a gente engarafa ele ou armazena, né, para engarrafar ele. Então ele tem uma certa evolução no passar do tempo. E lá no Vale do São Francisco a gente consegue produzir e engarrafar conforme tem a demanda. Então sempre é um produto mais fresco, mais jovem. Ele é um pouco mais adocicado, devido ao clima lá ser um pouco mais mais quente, né? Essa maturação é um pouco mais rápida. Então, se compararmos com os sucos aqui, talvez do sul, ele tem talvez um frescor um pouco menor, né, uma acidez menor, mas em compensação a questão aromática, né, e a parte de dulçor, né, mas isso vem para complementar o setor. Temos, assim como a gente procurou mostrar em todos os vinhos, diferentes regiões, o suco também é um exemplo que nós temos isso, temos a grande produção na Serra Gaúcha, mas temos já produções em outros... E Camila, um ponto importante sobre o suco, tá? Hoje, praticamente, suco de uva tem 2 grandes players mundiais, Estados Unidos e qual é que é o segundo? Brasil. É sempre, né? Então, assim, esse é um ponto por quê? Porque essas variedades que são usadas para a elaboração de suco, né, os outros países praticamente não têm, né? E nós temos. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, o suco de uva, e aí foi comentado por Gilberto, assim, bom, o Nordeste, antigamente não tinha, as cultivares não estavam adaptadas para aquela região. Genética, conhecimento, ciência permitiu adaptar e produzir esse tipo de produto com competitividade. Então, o que a gente quer mostrar é a quantidade de possibilidades que tem num setor que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente não tinha essas informações, não conhecia, porque o setor é pequeno, é de pequenos produtores, a nossa dificuldade de comunicação também não é muito fácil, a gente sabe que, vocês veem que assim, vocês estão com 3 gringos bem, todo mundo meio tímido aqui para conversar, tentando, né, trocar ideia, mas a verdade é essa, quer dizer, a gente não tem um grande influencer falando de, vocês não veem isso, né, a gente não tem esse... Robert Parker, Morgan Freeman. Perfeito, nós não temos isso, então assim, qual é o argumento que nós temos? É assim, olha, tá aqui os produtos, gente, degustem, conheça essa diversidade e a partir daí valorizem o setor, ou comecem a nos valorizar. Tem muita família por trás disso. E fica o convite para conhecer também, né, Gilberto? Acho que esse é um ponto importante. Tu vai ter a oportunidade de conhecer produtos únicos, né? E a gente sempre diz, atrás uma taça de vinho, atrás um suco, tem ciência. É e isso tem que eu acho muito genial importante, do né? conhecimento. Apesar da gente não ter todos os anos, toda a experiência que o velho mundo tem, o conhecimento te propicia, especialmente na agricultura, que tu chegue em excelentes resultados rapidamente. E isso é o que a gente tem aqui, né? Sim. Então, o Já bacana é alcançando que prêmios. nós temos produto para todos os tipos de pessoas. Tu quer alcoólico, tem. Não alcoólico, tem. Tu quer um produto gaseificado, naturalmente. isso aí. E, inclusive, aí eu vou dizer, gaseificado artificialmente, porque é o caso de um suco de uva que nós da Nova Aliança estamos lançando 100% uva, é um suco de uva gaseificado, e o próprio frisante, que muita gente tem contato a primeira vez com o produto à base da uva, com o frisante, que é diferente do espumante, onde o frisante é gaseificado artificial. E não deixa de ter bons frisantes no mercado.
Então, de novo, a gente tem que lembrar que essa diversidade, ela se expande e não se limita. Então, como se expande, eu vou pegar e vou abrir e vou servir a Camila. O prazer é meu. Ela está falando desde que chegou. Eu tô querendo ela provar nem esse queria suco. vinho, queria só o suco. Desde o então. início. Então, agora deve ter esquentado um pouco. Não, mas tudo bem. Tu tá tomando um refrigerante, pra quem lembra Não me chama de refrigerante. Pelo amor de Deus, não me Até a xinga espuma é uva. colorida. Não, a espuma é devida a 100% uva. Gente, eu queria agradecer então Bayer, Pioneer e Jato por ter nos ajudado a mostrar o agro para a sociedade brasileira e agradecer a todos vocês por terem participado desse bate-papo. Eu queria agradecer vocês que nos receberam aqui hoje, porque uma coisa é estar aqui como consumidora, como cliente. Outra coisa é estar aqui participando desse processo com vocês e ver como as coisas acontecem por dentro de uma empresa. Então, muito obrigada aos nossos anfitriões do dia. Acho que a gente conseguiu dividir bastante conhecimento aqui hoje. Para nós, só agradecer. Muito obrigada. E Camila, assim, eu acho que vale a pena nós finalizar esse podcast com um brinde. Com certeza. E um detalhe importante, você sabe a história do brinde ou não? Vocês conhecem? Não, Tem nos várias conte. histórias, na verdade, mas a história do brinde, assim, antigamente se tinha muita disputa de territórios entre os antigos reis, na verdade. E quando eles chegavam num consenso, eles chegavam num acordo, na verdade, eles faziam uma grande celebração, porque o vinho tem tudo a ver com celebração, né? Então eles se encontravam no meio, e no meio da festa, então os dois reis lá e faziam um brinde. Então, como aquelas taças na época eram taças de metal, eles tocavam as duas taças e o líquido de uma passava para o da outra. Como se matava muito por envenenamento, tanto que os sommeliers, a origem da palavra sommelier, o que é? Ele degustava o produto antes de dar para os reis, para ver se tinha algum problema, na verdade. Quando tocava as duas taças, o líquido entre as duas se modificava. E os dois tomavam entre si. Em outras palavras, assim, eu confio em ti, tu confia em mim. E quando a gente faz o brinde, o que a gente sempre diz? A primeira palavra, o que é? Saúde. Porque se a gente tem saúde, a gente tem tudo, na verdade, né? Então, eu te desejo saúde. E o segundo ponto-chave, que a gente sempre fala assim, é sucesso. Porque o teu sucesso é o meu sucesso. Então, saúde e sucesso para nós aqui, um brinde ao vinho brasileiro, né? Aê, muito bom. E fica o convite, né, para quem quiser conhecer o mais, né, sobre o vinho, né, que nem fez a Camila, né, que venha para o Vale dos Vinhedos, venha para o Rio Grande do Sul, enfim, né, que Não nos vai se conheça, nos arrepender. visita. Valeu, saúde. Agrobar